Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, junto com a TV Câmara de Tupã. E na entrevista de hoje estamos recebendo a professora doutora Ana Cláudia de Jesus Gouzil. Ana, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paulo, obrigada. Excelente, muito bem. E olha só, pessoal, a professora Ana Cláudia, né? Ela é professora da área de inteligência artificial, então o tema da nossa entrevista vai ser sobre inteligência artificial. Mas antes da gente falar sobre esse tema que está sendo muito pautado hoje, né, Ana? Vamos falar um pouquinho sobre quem que é a Ana Cláudia de Jesus Gouzil. Bom, eu nasci em Bauru, eu venho de uma família bastante humilde, eu fui adotada no meu nascimento, os meus pais, eles são negros, eles me criaram com muito amor, mas também com bastante dificuldade, e minha família sempre me incentivou a estudar. Então, assim, desde pequena, eu sabia que esse era o caminho, né, que podia transformar nossas vidas, que eu podia ter acesso, né, a mais coisas na vida. E aí, então, eu comecei estudando bastante desde pequena, e meu primeiro contato foi no Cefam, eu fiz magistério, então, desde novinha eu já tinha essa questão acadêmica em mim, então eu gostava de já ir em congresso, já participava de algumas coisas, e eu queria muito fazer faculdade, eu queria muito fazer uma faculdade pública, então assim, desde o dia que eu descobri o que era uma faculdade pública, eu achava que era muito legal a ideia, né, da pesquisa, de tudo que acontece dentro de uma universidade pública, e aí eu comecei a fazer graduação em matemática na Unesp de Bauru. Eu sempre gostei muito da área de exatas, eu sempre fui muito boa em matemática, em computação, era uma área assim que eu me destacava, e aí eu tinha dúvida, eu ficava assim, se eu ia para computação ou para matemática, então eu ficava nesse meio termo. Entre essa indecisão, então, né, Ana? E você fez a sua formação educacional toda em escola pública, lá em Bauru? Toda em escola pública. Eu acho que eu nunca fiz nada particular na minha vida. Mesmo. Você até comentou, aliás, pessoal, a professora Ana, ela tem uma história de vida muito linda, como ela falou, né? Foi adotada por um casal, né? Sim. Qual o nome da sua mãe e do seu pai? Altacir e João. Olha só, né? E eles aí, né, com muito esforço, né, conseguiram, né, dar essa formação lindíssima para a professora Ana aqui também. Então você fez toda a sua formação educacional em escola pública e depois lá no ensino médio você fez o Cefam? Era junto ensino médio e Cefam? Depois, no meu segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer o Cefam. Então porque hoje não existe mais o Cefam, né? Não existe, era um projeto maravilhoso, integral, em que você saía de lá com uma profissão já do magistério. Ou seja, eu poderia dar aula para crianças, é isso? Para criança, eu posso dar aula já, né, de primeira a quarta série, então eu consigo também dar aula para esse nível de ensino, e era um projeto muito gostoso, porque você passava o dia todo na escola, a escola era integral, só que era um integral, assim, que você tinha muitas matérias, sociologia, filosofia, muitas matérias que desenvolviam o seu senso crítico, e você já começava a participar de congressos, a apresentar trabalho, já fazer coisas, era bem legal, então assim, você tinha uma visão mais crítica da sociedade já no ensino médio, e foi lá que eu desenvolvi esse amor pela universidade, por entender que a universidade era um caminho que podia ser uma abertura de portas, né? Uma forma de transformar as nossas vidas, né? Aqui nos bastidores até brinquei com a Ana que, se Deus quiser, um dia eu quero escrever um livro, né? Como a educação ela pode transformar as nossas vidas. E a Ana vai ser uma das convidadas aí para o livro também. Com prazer. Ana, e aí você fez o Cefam no ensino médio e já foi direto para a universidade? Como que foi esse processo? Eu cheguei a prestar, o Cefam a gente vai até o quarto ano, e aí no terceiro ano eu prestei, aí eu fiquei na lista de espera, no meu quarto ano, que era o ano que eu terminava o Cefam, eu já ingressei já no ano seguinte na matemática. Então, na Unesp mesmo? Na Unesp em Bauru? Em Bauru. Olha, que legal. E aí eu fiz os 4 anos de graduação lá, e no primeiro ano de graduação eu já conheci um professor que me orientou, já comecei a fazer iniciação científica, então ele já começou a me orientar no primeiro ano, então durante toda a minha graduação eu fiz iniciação científica, né, e depois disso já terminei, já fui fazer mestrado, doutorado, eu fiz o mestrado na Unesp de Marília, doutorado na Unicamp,
E depois do doutorado, eu fiz 2 pós-doc. Olha só para a gente também entender o que você fez de pesquisa no seu mestrado, doutorado e no pós-doutorado. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com lógicas não clássicas, que é basicamente o que a gente tem por trás dos computadores aí, e eu trabalhei com a algebrização dessas lógicas. Então, eu gosto muito da parte algébrica da matemática, a parte de demonstração. Então, lá eu já trabalhava com a lógica, mas desenvolvendo uma parte mais algébrica. E no meu doutorado eu continuei com isso, só que aí no meu doutorado eu trabalhei com um tipo de álgebra especial chamada multiálgebras. Então, uma álgebra clássica, para ter ideia do que seria uma álgebra, por exemplo, quando a gente soma alguma coisa, né? Você soma 2 com 3 e você sabe que aquilo dá 5. Isso seria clássico, uma soma clássica da álgebra. Só que nas álgebras não clássicas, tipo as multiálgebras que eu trabalhei, quando você retorna isso, não necessariamente precisa dar 5, você tem um conjunto de opções. A gente fala assim, mas quando isso é usado? Quando a gente vai para esse mundo da computação inteligente, isso é muito necessário, porque o humano não é binário, o nosso sistema em geral ele não é binário, ele não funciona assim tão certinho. Então a gente tem um conjunto de possibilidade, né, abre horizontes para os nossos trabalhos. Então eu desenvolvi vários resultados novos nessa área de multiálgebras e usei também para algebrizar alguns sistemas não clássicos. Então isso foi basicamente o que eu trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado. Muito bem, bem complexo, né, pessoal? Então vocês que nos assistem aí, ó, olha a complexidade, né, dessas questões matemáticas, algébricas que envolvem essas pesquisas aí também. Ana, e atualmente você está como professora do Departamento de Engenharia de Biosistemas aqui da Unesp de Tupã, né? E dentro da parte do ensino, o que você ministra para os alunos de graduação ou até mesmo em algumas oportunidades também na colaboração em pós-graduação? Eu sou contratada para a área de inteligência artificial, então eu ministro basicamente as disciplinas da computação, então introdução à ciência da computação, programação orientada a objeto, banco de dados, e agora esse semestre eu começo então com inteligência artificial, já ministrando essa nova disciplina. Muito bem, olha só. E na parte da pesquisa, o que você tem trabalhado atualmente? Eu tenho vários projetos de pesquisa, 2 nas quais eu coordeno. Um dos projetos que eu coordeno, eu aplico um método de inteligência artificial baseado em uma lógica chamada lógica fuzzy. Então, esse método chama FCM, um método de clusterização. E aí, esse método especificamente, eu aplico ele em imagens de satélite para detectar áreas queimadas, áreas onde houveram queimadas, para fazer, a gente consegue calcular a área, por exemplo, alguma coisa, quando a gente tem um método bem específico que é aplicado aí. Fora isso, eu tenho outro projeto que eu enviei recentemente para a FAPESP, em qual eu trabalho mais com as hiperálgebras que eu trabalhei, os multiálgebras que eu trabalhei no meu doutorado. Eu estou desenvolvendo um novo sistema chamado de multiálgebras baseado em fuzzy. E aí é toda uma nova teoria que eu venho desenvolvendo nesse projeto, e eu pretendo no futuro unir essas duas coisas, então aplicar esses novos métodos em modelos de inteligência artificial. Muito bem, olha, complexo também, viu? E na parte da extensão, Ana, você tem trabalhado algum projeto? Tenho projetos de extensão, tenho vários projetos em colaboração com os colegas, né? Muito bem. E eu tenho o meu projeto, né, que eu propus para entrar na universidade, eu sempre busco entender a inteligência artificial do ponto de vista ético. Então, atualmente eu faço um projeto em escolas para divulgar algumas questões mais profundas envolvendo a inteligência artificial para os alunos. Então, o seu uso, como o uso consciente da inteligência artificial, como reconhecer uma notícia falsa no contexto de tantas coisas criadas por inteligência artificial, como as redes sociais em geral funcionam, o que são bolhas epistêmicas. Então, eu trato de alguns temas mais filosóficos ligados à inteligência artificial para que o público tenha acesso a como essas coisas interferem no nosso dia a dia. Muito bem, interessantíssimo. Ana, e agora falando sobre inteligência artificial, né? E aí, para quem nos assiste, se for uma pessoa mais ou menos assim da minha idade, que talvez tenha tido contato com a máquina de escrever, né? Minha tia tinha uma máquina de escrever, então eu ficava lá escrevendo na máquina, né? Mas depois vieram os computadores. Então, naquela época, por exemplo, nós tínhamos as pessoas que faziam datilografia para trabalhar com máquina de escrever, né? Hoje eu acho que nem existe mais isso, né? E a gente está percebendo essa revolução, né,
da inteligência artificial. Mas de uma forma assim bem clara para quem nos assiste, efetivamente, o que é a inteligência artificial? Ela é realmente tão inteligente como falam, ou ela é um programa de computador que consulta alguma base para dar alguma resposta? Na verdade, a inteligência artificial tem várias definições. A gente pode pensar ela como uma área de pesquisa, em que a gente busca pensar, desenvolver, criar modelos que tenham um tipo, né, que sejam computacionalmente inteligentes. Só que esse termo computacionalmente inteligente, por si só, ele já é um termo complicado, porque o que é inteligência? Essa pergunta é muito ampla. E vai até para a filosofia, talvez, né? Exatamente. Então, não é um termo que é fácil a gente definir o que é inteligência. Então, se a gente pensar o que você entende como inteligência, seria tentar desenvolver um sistema que agisse de tal forma. Só que esse termo varia de acordo com a pessoa, de acordo com o propósito, então isso não é uma área tão fácil de explorar. Então a gente tem vários tipos de inteligência artificial. Então a gente tem os chatbots que a gente usa bastante hoje, mas eles são uma pequena parte do que a gente chama de inteligência artificial. A gente tem outros modelos, como o que eu aplico nos meus projetos, o FCM, é um tipo de inteligência artificial, né, que não é baseado em prompt, como os chatbots, que daqui a pouco eu acho que eu posso deixar um pouquinho mais claro essa Perfeito. relação. Aliás, você já falou de prompt, o que é o prompt? Então, prompt, a gente usa muito isso numa IA, que é você dar uma instrução e ela seguir aquela instrução. Prompt geralmente é usado num tipo específico de IA, que é a IA generativa, que é uma pequena parte de inteligência artificial. Então, elas funcionam como elas conversam com você através de um chat, que a gente chama de chatbot, e aí nesse chatbot você faz um prompt. Quanto mais completo for seu prompt, ou seja, o texto que você vai colocar naquele chatbot, mais específica vai ser a resposta que o modelo vai te dar. Lembrando que aquilo ali, apesar dele conversar muito parecido como um humano, aquilo não é humano, é uma máquina, é um modelo matemático por trás ali. Ou seja, por trás daquelas letrinhas, aquelas palavras, existe um modelo matemático. É um modelo matemático chamado rede neural. Então a gente tem uma rede neural ali de aprendizado profundo, né? A maioria deles é baseado no Transformers, e essas redes, né, que fazem todo o processamento do que a gente chama de token para gerar uma resposta. E obviamente que ali por trás daquilo você tem uma base de treinamento. Então você tem uma base de dados muito grande na qual esses modelos são treinados. E essa base, ela vem da onde? Ela vem do que a gente tem até hoje na internet. Então, uma das principais fontes dessas bases, né, desses chatbots, é a internet. Entendi, olha só. Então, ou seja, pessoal, é um recurso computacional que a gente tem a possibilidade de escrever uma mensagem e receber uma resposta, só que por trás de tudo isso tem ali uma base matemática para fazer essa resposta aparecer para a gente, às vezes como um texto, como uma imagem, como um vídeo, enfim. Sim. Interessante, Ana. E de que forma que a gente pode utilizar, então, a inteligência artificial de forma ética, né, para quem está estudando, ou na nossa vida profissional, no nosso trabalho, ou até mesmo, né, na nossa vida pessoal? De que forma que a gente pode fazer uso disso de uma forma ética? Eu acho que o principal, o mais importante, é a gente entender a inteligência artificial, principalmente as IAs, né, generativa, que a gente chama esses chatbots, são IAs que geram uma resposta para a gente, na sua grande maioria, através de texto, imagem, né, vídeo. Entender ela como uma ferramenta. Eu acho que esse é o ponto principal. Ela é uma ferramenta que nós podemos utilizar e tem que ser usado com responsabilidade. Afinal, ali você tem um modelo, é um modelo matemático, e esse modelo é baseado em aproximação. Então, a primeira questão é, esse modelo pode errar? Pode. Porque ele aproxima a resposta, ele chega próximo de uma resposta. Nem sempre essa proximidade da resposta vai, de fato, garantir que ela seja verdadeira. E um outro ponto é a base de treinamento em que esses modelos foram treinados. É a base, né, em sua grande maioria, de dados disponíveis na internet. E nem todos os dados que estão disponíveis na internet, eles são verdadeiros. Então, assim, você tem todo quanto é tipo de informação na internet, né? Não necessariamente classificando em verdadeiro ou falso, mas
depende do contexto, depende de muitos fatores para que a gente consiga, de fato, interpretar esses dados de maneira coerente. E quando ele gera uma resposta, nem sempre a interpretação dele vai ser a mesma que um humano faria. Então, a gente entender isso, eu acho que é a base para a gente, quando usar isso, usar com responsabilidade. O que seria usar com responsabilidade? Sempre ter a supervisão humana. Então, sempre ter uma revisão, sempre ter um olhar crítico para a resposta, não aceitar a resposta de primeira como verdadeira. Então, seria o mesmo cuidado que a gente teria com qualquer outra ferramenta que a gente utilizasse no dia a dia. Então, a gente precisa usar isso de maneira crítica. Se a gente, até na calculadora, né, que é uma coisa tão precisa, se você põe uma resposta, parece uma coisa meio estranha, você não vai lá e fala assim, opa, digitei o número errado, ou alguma coisa não está legal. Então, o mesmo cuidado deveria ser com essas ferramentas, a gente entender, interpretar a resposta antes de sair repassando. Lembrando que a responsabilidade sempre da resposta não é do chatbot, e sim de nós, né, que estamos fazendo uso da ferramenta. Ou seja, de quem está escrevendo o prompt. Exatamente. Ficou claro. Muito bem. Então, esses são os cuidados ou a gente tem que ter algum outro tipo de cuidado também com a inteligência artificial? Tem muitos outros, né? A gente tem que entender que esses modelos, eles são criados por humanos, então pode ter algum viés, tanto religioso, quanto político, quanto a própria cultura do país em que ele foi criado. Então, essas coisas, né, elas estão presentes também está presente também na base de dados, na internet, essas coisas. Então, a gente tem que ter vários cuidados, né? Não só no uso, mas quando a gente vai aplicar, tem um outro problema, porque imagina, a geração de imagens desses modelos está ficando cada vez melhor. Então, a ponto de ser difícil reconhecer uma imagem, né, criada por um modelo e uma que é criada por um humano, ou fotografada, etc. E aí, a gente pensar que isso pode ser usado para fake news, para criar notícias falsas, e isso pode interferir no nosso direito à democracia. Então, isso é importante, que a gente tenha essa consciência, né, de que as nossas decisões, elas têm que ser tomadas com base em fatos, né, verídicos, e não com supostas imagens que foram criadas, que não são verdadeiras. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com isso. Pois é, muito bem observado, professora Ana. E tem, assim, uma maneira que a gente possa identificar se um conteúdo foi criado com inteligência artificial ou não? Quais as observações que a gente pode ter, às vezes, numa imagem ou no vídeo? A princípio, a gente poderia pensar que hoje em dia a gente tem muito, um dedo tá meio torto, tem eles erram muito ainda, né, em frases, então em escritas, né, quando você coloca alguma escrita, alguma coisa, eles ainda erram bastante, a letra, eles mudam a frase, mudam o texto, então eles não conseguem ainda tem uma certa dificuldade. Antigamente essa dificuldade era maior para a criação de mãos, de algumas partes específicas do corpo, mas esses modelos estão ficando tão bons que está muito difícil a gente falar que esse é o critério. Ele está ficando muito realista. Então, quando você olha uma imagem, está cada vez mais difícil a gente identificar se ele de fato foi feito com uma inteligência artificial ou não. E eu acredito que talvez chegue num futuro próximo, a gente não consiga mais fazer essa diferenciação. Então, a partir disso, vai começar, a gente vai ser mais cobrado em relação ao nosso olhar crítico para as coisas. A gente vai ter que começar a procurar outros meios de verificação. Procurar na base geral da internet, se essas notícias saírem em algum meio de divulgação, algum telejornal, algum lugar que tenha um precedente, né, de verificação da notícia, antes da gente acreditar de fato em alguma coisa. Isso vai ser cada vez mais necessário. Perfeito. Ana, quando era um texto escrito na máquina de escrever e um texto escrito, né, por exemplo, no Word e impresso numa impressora, a gente ficava fácil a gente entender, né? Isso aqui foi feito numa máquina de escrever, isso aqui foi feito numa impressora no computador, né? Agora, hoje, a nossa dificuldade é saber, né, se aquele texto que você tá, às vezes até impresso no papel, né, se ele foi feito realmente por uma pessoa ou por uma inteligência artificial. Sim. Olha só que situação. Professora Ana, e a inteligência artificial, ela vai roubar o emprego das pessoas? A gente pode considerar a inteligência artificial como sendo uma aliada para as nossas atividades no dia a dia, para estudar, para trabalhar, ou a gente pode considerar ela como sendo uma vilã, né? E a gente pode também se capacitar para utilizar essas inteligências artificiais? Eu acho que
não é tão fácil a gente responder uma pergunta dessa, porque dependendo do uso que for ser dado para essa inteligência artificial, ela pode, assim, de fato, contribuir para o desemprego, mas ela também é uma ferramenta muito boa que auxilia no dia a dia para muitas das nossas tarefas. O ponto acho que a grande pergunta é, o que a gente consegue automatizar das nossas tarefas? Acho que a questão maior é em relação à automatização. Quando uma tarefa ela é facilmente automatizada, certamente no futuro próximo aquela tarefa ela vai ser assumida por robôs ou, né, vai ter algum tipo de inteligência artificial que possa lidar com ela. Se é uma tarefa que exige mais do nosso lado humano, ou seja, do nosso lado crítico, do nosso lado criativo, do nosso lado que são características próprias do ser humano, sabe? Tá. Então fica mais difícil a gente automatizar a coisa. O robô ele tem muita dificuldade para questões muito básicas que nós humanos conseguimos fazer. Sim. Então, por exemplo, enxergar um ambiente, perceber detalhes no ambiente, andar, falar, conversar, são coisas assim, essa sensibilidade de eu olhar para você e entender como você está se sentindo, né, é uma coisa assim que parece que o humano faz muito bem, e que talvez robôs ainda não consigam fazer direito. Então tem muitas coisas que humanos fazem muito melhor que robô. Pode ser que essa linha, em algum momento, não fique tão certa, mas eu acredito que essa questão da automatização é essencial. Alguns exemplos que eu tenho, né, atualmente a gente tem uma empresa chinesa, a Ubtech, que ela divulgou um vídeo promocional onde ela tem um exército de robôs humanoides, né, que são robôs parecidos com seres humanos, que já automatizam praticamente uma fábrica inteira. Eles, inclusive, trocam a sua própria bateria. Olha só, é mesmo. E aí a gente tem também o exemplo do Mercado Livre, né, aqui em São Paulo, que também já tem robôs em que ele usa na sua linha de produção, né, no seu estoque ali para guardar caixas e etc. Então a gente vê que o processo de automatização das coisas está chegando, e é só uma questão de tempo para que cada vez mais empresas adotem essa automatização, que a gente comece a ter daqui a pouco robôs em casa. Então isso vai chegar. Então o que a gente precisa entender é isso, que precisa se capacitar. Então o que seria uma capacitação, né? Seria exatamente isso, buscar formações em que a gente tenha um papel fundamental, em que não sejam mera reprodução de alguma coisa, de alguma tarefa, que a gente, né, haja de forma que nosso papel central seja muito importante. Perfeito, e isso não só com a inteligência artificial. Qualquer processo de automação, algumas das vezes, né, acaba retirando o emprego de muitas pessoas. Por exemplo, eu trabalhei num grupo de usinas que lá antigamente, no corte de cana, era utilizado um monte de gente fazendo corte manual, né? Mas vieram as colhedoras de cana. Inclusive, Ana, a primeira vez que eu andei em uma colhedora de cana, foi uma colhedora operada por uma mulher, que antes ela era cortadora de cana manual, que ela se capacitou, fez o curso de operação de colhedora de cana, e ela que pilotava a colhedora, né? Então, qualquer processo de automação que seja uma máquina, uma inteligência artificial, um computador, né? Isso, se a gente não se capacitar, a gente vai ficando para trás, né? E aí uma pessoa que não está capacitada, independentemente da área de atuação, ela corre o risco de perder o emprego mesmo, né? Mas para quem se capacita e busca, vai ter oportunidades novas aí também. Sim, eu acho que é um exemplo clássico, né? Aconteceu isso na Revolução Industrial e a gente vai ter algo parecido aí nessa nova revolução gerada pela inteligência artificial. As pessoas, elas têm que ir se capacitando, né, cada vez mais para que o mercado já está exigindo isso mesmo da gente, né? Antigamente bastava uma graduação, já estava bom, né? Hoje em dia parece Ou mais antigamente não dava nem ter graduação, terminava a quarta série, já era gerente de banco, gerente de uma empresa, enfim, né? Hoje a gente precisa de muito mais, né? Não necessariamente, né? Você pode ser muito bem sucedido na vida independente do seu grau de estudo, de escolaridade, né? Mas para algumas pessoas esse pode ser o único caminho. Então estudar, né, sempre é um bom caminho, um caminho garantido para que você tenha, né, um futuro, né, que você tenha assim, um desenvolvimento profissional melhor. Perfeito, muito bem. Bom, e para vocês que nos assistem, agora a gente vai mostrar um vídeo
falando exatamente aí sobre esse processo de automação e o uso também da inteligência artificial. Muito bem, pessoal, então vocês assistiram esse vídeo, muito interessante, e agora também o pessoal da edição vai colocar para vocês uma imagem que a professora Ana vai comentar um pouco sobre ela também. Bom, essa imagem, como vocês podem ver, ela é bastante realista, e ela foi criada com um modelo de inteligência artificial do Gemini, né, que é o Imagen 3, é um modelo bastante atual. Vocês podem ver que fica difícil, né, a gente encontrar elementos em que não parece que a gente consiga identificar que essa imagem foi criada por inteligência artificial. Então, para finalizar, né, eu acho que eu gostaria de deixar a mensagem que o pensamento crítico, né, é o que faz da gente capaz de fato identificar alguma coisa como criado por uma inteligência artificial ou não, que faz com que a gente faça tarefas de maneira eficiente, que a gente tenha sucesso né, na nossa vida profissional, e que a gente não seja manipulado por algumas dessas inteligências artificiais, que a gente não permita que elas nos substituam. Então, pensamento crítico, eu acho que o ser humano ele é capaz de reconhecer tudo isso, né, desde que a gente esteja aberto a fazer isso, que a gente esteja disposto né, a ter esse olhar mais crítico da sociedade em geral, como um todo. Perfeito. E se capacitar também, né, Ana? Sim, com certeza. Os estudos, a universidade. Nós somos testemunhas aqui Sim. de que a educação transforma vidas, né? Exatamente. A minha, pelo menos, transformou. A minha, com certeza, foi transformada pela educação. Sim. Muito bem, Ana, muito obrigado aqui pela sua presença no programa Mão na Roda, tá? E aí quero reforçar com vocês que isso aqui é real, não é inteligência artificial, né? Nós somos reais mesmo. É verdade. Tá? Apesar depois que o pessoal da edição faz lá o trabalho deles, mas nós somos de verdade, nós somos IA. Sim. Ana, obrigado mais uma vez pela sua Muito participação aqui no programa Mão na Roda, tá? Obrigada. Muito bem. Bom, e para vocês que nos assistiram até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia, e olha só, eu trago hoje o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 12, e também em Lucas capítulo 14, versículo 11, que diz assim: os humilhados serão exaltados. Para finalizar então, te desejo um excelente Natal, um feliz Ano Novo, e que Deus abençoe você e a sua família. Tchau, tchau, e até a próxima entrevista.